Salvador tem características culturais e ambientais únicas. Como essas qualidades vêm sendo aproveitadas para impulsionar uma agenda sustentável com identidade própria? Bem, na verdade, a sustentabilidade, ainda que o conceito seja conhecido e rebatido muitas vezes, ela pressupõe uma necessidade de adaptação a cada um dos territórios em que ela é aplicada, para que ela possa, de fato, refletir a realidade, para que ela não seja apenas uma teoria, um conceito no papel. Eu particularmente acredito que Salvador é uma cidade que tem um potencial de ter a sua própria sustentabilidade imenso. É uma cidade marcada por diversidade cultural, já possui uma relação muito viva com a natureza, então a gente se relaciona com os elementos da natureza de muitas formas. A gente se relaciona através da religiosidade, da cultura, da gastronomia, das festas, do turismo, do entretenimento. Então a nossa relação com esses elementos sustentáveis, culturais e ambientais, é uma relação bastante peculiar. Envolve toda a história, envolve ancestralidade, envolve geografia, envolve os contornos da nossa cidade, os nossos cartões postais. E essa combinação, acredito que ela oferece uma base muito poderosa para pensar a sustentabilidade com identidade. E isso envolve aí a valorização da nossa cultura, da nossa história, da nossa forma de consumir, das nossas práticas comunitárias, dos nossos saberes populares, da nossa tão falada baianidade. E é óbvio que isso precisa também ser incorporado em projetos mais sustentáveis, em projetos culturais mais sustentáveis e projetos sustentáveis mais abraçados pela nossa cultura. Obviamente, não estamos falando apenas de meio ambiente, quando falamos de sustentabilidade, mas também de vínculos sociais, vínculos territoriais, economia, geração de renda, inclusão de pessoas, equidade e outras tantas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas. Quais transformações positivas você observa acontecendo na cidade a partir da adoção de práticas ESG pela gestão pública? Particularmente, eu acredito que quando falamos de ESG na gestão pública, estamos falando de algo muito transversal, ou melhor, no mundo ideal deveríamos estar falando de algo transversal. Porque o ESG, na prática, ele está distribuído em muitas secretarias. Ele está em diversas iniciativas e programas e projetos, distribuídos em diversas ações da própria prefeitura e, obviamente, incluindo aí outros setores também sociais, como o terceiro setor, as empresas, etc. Mas no âmbito da gestão pública, a gestão ESG ela se confunde com a própria gestão pública, porque a gestão pública ela precisa equilibrar tantos pratinhos. A gestão pública precisa dar conta de ter governança e transparência, a gestão pública precisa dar conta de ter movimentação de economia e inclusão de pessoas, a gestão pública precisa tratar da parte social, a gestão pública precisa tratar da agenda ambiental também. Então, eu acredito que na prefeitura hoje existem diversos programas já em execução, outros tantos sendo desenhados, e obviamente isso é muito complexo, porque trazer programas mais sustentáveis, programas de ESG, envolve também a transformação de uma cultura. Envolve a transformação de um modus operandi que vinha sendo feito há muitos anos e que muitas vezes desconsidera isso, não por ser em Salvador, mas porque a nossa história, a história do ser humano, é uma história bastante exploratória. E isso precisa ser mudado, não é porque foi assim que precisa ser assim para sempre. Isso às vezes leva mais tempo, mais energia e também mais investimento. Mas em Salvador a gente já tem aí diversos programas de geração de renda através da economia criativa, mobilidade urbana, mais ciclovias, o próprio VLT, uma série de revitalizações aí acontecendo nos parques e nas praças, estímulo as pessoas a utilizarem esses espaços públicos. Creio também que já existe uma maior atenção, né, do próprio poder público de ter uma gestão mais sustentável, capacitação de pessoas, transparência e eficiência na administração de recursos. Todas essas iniciativas são sinais de que a sustentabilidade e a adoção das práticas ESG na gestão pública, elas já são reais. Obviamente, ainda temos muito por fazer, mas estamos no caminho, eu acredito. E é óbvio que todo esse investimento, né, todo esse desejo de tornar Salvador mais sustentável, ela envolve também a atração de investimentos com foco em impacto social e ambiental.
E isso amplia a capacidade da cidade de Salvador em estabelecer parcerias mais inovadoras e uma governança muito mais sensível e muito mais comprometida com as demandas da sociedade civil. O mercado de impacto tem ganhado força em várias capitais brasileiras. Como você enxerga o potencial de Salvador para se tornar uma referência nacional? Eu acredito que o potencial de Salvador é imenso. Tá? Salvador reúne características únicas se comparadas às outras cidades. CG Entender, no ano passado, nós fizemos essa publicação, foi um sucesso com as tendências da SG para Salvador, e incluía muito esse olhar local. Como falar de sustentabilidade aqui em Salvador, para o soteropolitano? É diferente da maneira como a gente vai para Porto Alegre falar para o gaúcho, como a gente vai para Rio de Janeiro falar com o carioca, quando a gente vai para São Paulo falar com o paulista. Nós temos a nossa própria forma de falar. E falar de mercado de impacto é também entender que esse impacto ele precisa ser territorializado. Nós precisamos sempre pensar em impacto com variáveis interseccionais, como território, raça, gênero. Não dá para falar de mercado de impacto, de economia de impacto, sem trazer essas nuances para a mesa de debate. E é claro que tudo isso também envolve aí as organizações da sociedade civil, os coletivos, iniciativas comunitárias e, mais do que nunca, um olhar muito atento para que a gente possa entender o que é impacto. Como que a gente mensura impacto? Impacto não é resultado, impacto não é processo, impacto não é like no Instagram, impacto não é apenas o alcance de uma campanha. Impacto é quando a gente, de fato, consegue mensurar a transformação de realidades. Então, esse olhar atento, ele precisa acontecer por quem faz a economia de impacto, mas por todos nós, né, da sociedade civil, cidadãos que estamos, na verdade, cada vez mais com um olhar aguçado sobre essas questões. Creio também que os jovens estão também buscando se encontrar nesse processo. Temos aqui em Salvador uma juventude engajada, sobretudo nas escolas, nas universidades, e uma juventude que precisa também entender o seu papel nisso tudo. Então, eu acredito que o mercado de impacto em Salvador é um caminho de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento profissional, mas também um caminho de promoção de justiça social. Quais setores da economia local você acredita que estão mais preparados ou mais promissores para se beneficiar de uma Salvador mais sustentável? É até difícil falar de um setor, de alguns setores, porque quando nós falamos de sustentabilidade, nós precisamos pensar um desenvolvimento mais integrado, mais equilibrado entre os mais diversos setores. Claro que isso é também uma visão idealística talvez, mas nós não podemos perder as utopias de vista, porque são as utopias também que nos orientam quando nós precisamos tomar decisões mais estratégicas. Para além dessa filosofia, eu diria que alguns setores em Salvador têm uma relação mais íntima com a sustentabilidade, do ponto de vista até mais material, sabe? Mais palpável, mais visível. Eu destacaria o turismo, tá? Turismo regenerativo, turismo de impacto, turismo mais sustentável. Destacaria também a questão da economia criativa, com desenvolvimento de negócios, sobretudo periféricos. Traria também alguns exemplos de gastronomia, alimentação mais saudável, que é um nicho de mercado que tem crescido muito, e isso pode estar muito relacionado à questão da ancestralidade, da gastronomia étnica, racial, de processos, vamos dizer assim, inclusivos na agricultura, inclusive a agricultura urbana, e também destacaria aqui a cultura. A cultura em Salvador é sempre um fenômeno, né? É sempre um acontecimento. Então, essa cultura, ela tem também um potencial para preparar Salvador e para ser beneficiária dessa estratégia de uma Salvador mais sustentável. Eu costumo dizer que a gente precisa trazer mais cultura da sustentabilidade, mais promover uma cultura da sustentabilidade, e precisamos também trazer mais sustentabilidade para a cultura, para os projetos de cultura. Sempre pensando aí em modelos de inovação, trazendo energia renovável, tendo um olhar muito atento para a questão dos resíduos sólidos, que são um problema.
um olhar atento também para as questões de mudanças climáticas, justiça climática é uma temática muito importante quando falamos de Salvador, e creio aí que esses setores, eles podem trazer, vamos dizer assim, podem ser catalisadores de uma Salvador mais sustentável. Que mensagem você pode deixar para profissionais e empreendedores que queiram se conectar com o novo ciclo de inovação e sustentabilidade que está se desenhando na cidade? A primeira mensagem é: não desista. Não desistam, né? Não desistamos. Inovar, gente, o novo, ele assusta e é mais difícil. Mas a gente precisa transformar as velhas formas de viver. A gente precisa aprender, né? Precisa, de fato, trazer um olhar para a nossa Salvador, entendendo que essa inovação com propósito, ela não é só uma expressão bonita, mas ela é um futuro, uma possibilidade de futuro, ela é uma possibilidade de desenvolvimento econômico, ela é uma possibilidade de inclusão de pessoas. E esse é um convite, né, para que a gente possa trabalhar, possa empreender com consciência, olhando para a nossa história, olhando para a nossa Salvador, com todas as desigualdades, desafios que ela carrega, mas olhando com afeto, olhando com carinho, olhando para nossa peculiaridade, a nossa capacidade de fazer história, com o mesmo carinho que a gente pode olhar para a nossa capacidade de fazer futuro, sabe? Isso, obviamente, envolve escutativa, envolve autoestima, envolve autoconfiança, envolve saber e querer trabalhar em parceria entre os mais diversos setores. E você que está aí ouvindo a gente, você que está lendo a gente, trabalhar com impacto, trabalhar com inovação, trabalhar com sustentabilidade, pode ser algo transversal. Você não precisa ser um consultor de sustentabilidade para promover a sustentabilidade. Você pode ser um engenheiro, você pode ser médico, você pode ser nutricionista, você pode trabalhar com moda. A sustentabilidade, a inovação, a agenda ESG, ela pode sim ser um caminho transversal para todos nós profissionais e empreendedores. Acredito que cada um de nós tem uma forma de fazer, então Salvador também tem uma forma de fazer sustentabilidade. Óbvio que a gente tem muito o que aprender com outras cidades, com outros países, com políticas públicas, com marcos regulatórios, mas também a gente não precisa importar modelos. A gente pode ser referência para a gente mesmo, a gente pode ousar fazer do nosso jeito, com axé, com afeto, com inteligência, e eu tenho certeza de que quem apostar nessa construção conjunta vai estar tendo a chance de fazer algo maior do que apenas nós faríamos sozinhos. Fazer junto é maior, é melhor, né? E eu acredito que ter o prazer de construir uma Salvador mais justa, mais inclusiva, mais vibrante, mais sustentável, será um prazer enorme para quem estiver nesse barco.